Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, e pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender, que não haja nenhuma confusão no nosso discernimento, que nós damos discernimento para discernir a Tua palavra. Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco como igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber essa semente, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gosto muito de estudar sobre a volta de Jesus. Eu já ministrei na escola bíblica a respeito, das coisas referentes à segunda vinda de Jesus. E estudando sobre a segunda vinda de Jesus, eu sempre achei assim, que a própria Bíblia fala, que nos últimos dias coisas iriam piorar. Então, assim, eu sinceramente, às vezes eu não acreditava muito num avivamento, num derramar do Espírito Santo. Mas, como a gente não sabe tudo, irmãos, e a gente está num processo de aprendizado, e Deus está sempre nos ensinando, por isso que a gente nunca deve parar de aprender. A gente nunca deve se contentar, a gente deve sempre buscar, Senhor, coloca fome no meu coração, para que eu possa sempre aprender mais do Senhor, E estudando, ultimamente agora estou estudando a respeito dos avivamentos, e eu entendi, irmãos, que sim, virá um grande avivamento. Na parábola do joio e do trigo, ali a Bíblia fala que os dois crescem juntos, O joio cresce junto com o trigo. E aí o ceifeiro fala assim, não quer que arranque esse joio? E o Senhor fala, não, deixa os dois crescerem juntos. Então, queridos, assim como o trigo vai crescer, vai chegar na plena maturidade, o joio também vai chegar na plena maturidade. Assim como o joio vai crescer e a apostasia vai crescer, vai chegar no ápice da maturidade, a apostasia, irmãos. Mas um grande avivamento também vai vir, vai crescer e vai chegar no ápice da maturidade. Amém? Então, querido, se prepare, porque um grande avivamento estará por vir, virá sobre a terra. Lá em Joel diz que Deus derramará do seu espírito antes do grande dia do Senhor. Irmãos, antes do grande dia do Senhor, antes da tribulação que virá sobre a terra, o Senhor vai derramar do seu espírito. Amém? Então, coloca a mão no seu coração e diga, Senhor, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse avivamento. Eu quero ser um instrumento do Senhor nesses dias que antecede a sua volta. Amém? Mas falar de avivamento, irmãos, sem falar da nossa origem, do nosso destino, não tem como. E nessa noite eu quero falar da nossa origem e do nosso destino. Qual é a nossa origem? Abra comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 3. Eu vou ler a partir do verso 3, tá? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Queridos, a Bíblia aqui é muito claro. Ela diz que Deus nos escolheu nele. Mas quando que Deus nos escolheu nele? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus criar essa terra, antes de Deus criar
os luminares, antes de Deus criar o fundamento, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus nos escolheu nele, com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis. Então, queridos, eu fico imaginando, e tenta imaginar aí comigo, lá na eternidade passada, antes de Deus criar qualquer coisa, antes de existir qualquer coisa, antes de existir as galáxias, os planetas, antes de existir a Terra, antes de existir, porque Deus, Ele está na eternidade passada. Então, imagina Deus lá na eternidade passada, Deus Pai, o Filho, Jesus, o Espírito, e eles lá em plena comunhão, se relacionando, tendo um relacionamento, vivendo ali, né, os três, naquele relacionamento gostoso, naquela intimidade, um se revelando ao outro, um falando com o outro, e Deus viu que aquilo era muito bom, irmãos. E Deus, da sua mente, pensou, né? Nós não podemos ficar isso só para nós. Esse relacionamento é tão bom, é tão maravilhoso esse relacionamento, que não vamos guardar isso só para nós. Então nós vamos criar o homem. Então Deus, lá na eternidade passada, antes dele criar alguma coisa, ele já pensava em mim e em você. Ele já pensava em nós, irmãos. Ele já olhava para nós e ele queria ter um relacionamento com o homem. Então Deus pensou no homem, então ele deseja criar esse homem, e por isso Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Porque ele ia se relacionar com esse homem. Então, Deus cria a terra, e dentro dessa terra ele cria o Éden, e dentro do Éden ele cria um jardim. Isso te lembra o quê, querido? Isso nos lembra o tabernáculo. Isso nos lembra o tabernáculo de Deus. O primeiro tabernáculo construído, irmãos, foi o Éden. Por quê? Porque ali o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez tudo, que criou o céu, a terra, os planetas, as galáxias, que criou tudo, irmãos, veio neste lugar, colocou o homem neste lugar para se relacionar com ele. Então Deus desce, o Deus que é tão grande, o Deus criador de todas as coisas, resolveu então descer nesse lugar com um propósito: se relacionar com o homem. A Bíblia diz que na viração do dia Deus vinha, passeava ali naquele jardim e tinha relacionamento com o homem. Então Deus cria o homem e coloca lá naquele jardim. Agora, vamos lá para Gênesis capítulo 3. Deus cria o homem, coloca ali no jardim, vem estar com aquele homem. Deixa eu dizer algo, querido. A presença do Senhor é a nossa origem. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Deus criou o homem para que esse homem tivesse comunhão com Ele. O próprio Deus, tão grande, escolheu um lugar chamado Jardim do Éden para descer, para manifestar sua glória, para se revelar ao homem. Aqui no capítulo 3, a gente vê Deus, né, dá uma orientação para esse homem, fala para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse homem come e ele peca. Aqui no capítulo 3, no verso 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, né, logo após que eles comeram da árvore do conhecimento do bem, os olhos deles foram abertos. E aí diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, então o Deus tão grande, ele vinha nesse jardim e
caminhava nesse jardim, e se manifestava nesse jardim, e se revelava nesse jardim. Esconderam da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi. Então, queridos, com o pecado, né, o homem peca, e Deus, então, nós sabemos que o pecado, ele faz separação, né? Isaías diz que 59 diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando Deus veio ali no jardim, como ele vinha todos os dias para ter comunhão com Deus, como que o homem estava? O homem estava escondido. Queridos, não tem como a gente esconder de Deus, né? Porque Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Deus faz uma pergunta aqui para Adão, que parecia uma pergunta meio que, para um Deus onipresente, parecia uma pergunta um pouco sem nexo, né? Como que um Deus que é onipresente, que está em todos os lugares, não sabia onde aquele homem, aquela mulher estava? O que Deus estava perguntando para Adão e Eva, irmãos? Deus não estava perguntando a posição geográfica daquele homem. Deus estava perguntando para aquele homem: onde você está, Adão, que você saiu do propósito original? Onde você está, Adão, que você não está no propósito que eu criei, que era estar na minha presença? Porque o que ele fez? Ele fugiu. E muitas vezes, queridos, essa é a nossa atitude. Porque quando nós erramos, quando nós pecamos, ao invés de nós corrermos para Deus, para aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos restaurar, a gente faz como Adão, a gente se esconde. E como eu disse, se é que tem jeito de esconder de Deus, né? O salmista disse lá no Salmo 139, de onde me ausentarei da sua presença? Se eu subo no mais alto céu, no mais alto monte, o Senhor está. Se eu desço no profundo do mar, o Senhor está. Não tem como, né? Esconder de Deus. Então esse homem, ele se esconde de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. O pecado separou Deus de Adão ou Adão de Deus? O pecado separou Deus de Adão ou Adão de Deus? Separou Adão de Deus. Porque, queridos, deixa eu dizer algo. Deus sabia, Deus também é onisciente. Onisciente significa que ele sabe todas as coisas. Deus sabia que Adão tinha pecado? Mas ele deixou de ir no jardim? Não. Mesmo sabendo que Adão tinha feito o que não devia ter feito, Deus foi naquele lugar de encontro. Então, irmãos, o pecado não separa Deus de nós. O pecado nos separa nós de Deus. Por quê? Porque a nossa tendência é fugir. E por que Adão fugiu, irmãos? Porque ele sabia que se ele tivesse se ele comesse daquela árvore, ele ia morrer. Então, talvez pelo medo de morrer, ele foge. Pelo medo do castigo, pelo medo da consequência, ele foge. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quem que foi que providenciou a restauração para Adão? Foi justamente aquele de quem ele correu. Quem providenciou que ele não morresse, porque ele iria morrer. Deus havia dito, o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então, talvez por medo de morrer, ele foge de Deus. E foi Deus que providenciou
o escape, que providenciou que ele não morresse. Deus vai lá, então, mata um animal, né? Pega a pele daquele animal, faz vestes para aquele homem, cobre a nudez daquele homem e aquele homem vive. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Nós fomos criados para viver na presença do Senhor. E só Ele pode nos restaurar. Só Ele. Às vezes a gente corre da presença de Deus porque a gente acha que Deus é aquele homem, né, aquele velhinho que está sentado lá no trono e que está com um chicote na mão, né? E vai agora, vai. Não, querido. Lógico que o nosso pecado tem consequência, mas ainda, irmãos, correr para Deus é o melhor caminho. Bom, o homem, então, aqui no capítulo 3, ainda no verso 24, diz assim, vou ler o 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, agora nós vemos que o homem foi, né, lançado fora daquele lugar de comunhão. E Deus então coloca querubins para guardar a entrada, né, do jardim, que dava acesso à árvore da vida, e uma espada ali. E interessante, irmãos, que quando você olha para a arca, né, não tem nenhuma foto aqui para mostrar, mas na arca, que simboliza a presença de Deus, o que tem sobre a arca? Querubins, não é? Tem querubins guardando a entrada da árvore da vida, que representa o Santo Santo, que representa Jesus, e tem também sobre a arca, que representa a presença de Deus. Então, esse caminho de volta, irmãos, estava guardado. E aí você olha para essa situação e você fala assim, bom, acabou, né? O homem foi expulso, acabou, mas deixa eu dizer algo. Deus não desistiu do propósito inicial. Não foi o pecado de Adão, irmãos, que fez com que Deus desistisse do plano original. E qual era o plano original de Deus? Eu preciso que você saia daqui entendendo isso. Qual era o plano original de Deus para o homem? O plano original de Deus para o homem é que esse homem vivesse na sua presença. Nós nascemos, nós existimos para estar na presença de Deus, para viver na presença de Deus, para se envolver com a presença de Deus, para que a presença de Deus não seja somente aquela presença, a onipresença dele que passa sobre a terra, mas para que seja uma presença manifesta, onde ele se revela a você, onde ele mostra para você quem ele é, onde você vai conhecer os seus atributos, conhecer a sua santidade, conhecer a sua beleza, conhecer quem Deus é. Deus, então, não desiste do seu plano. Não foi o pecado de Adão que fez com que Deus desistisse do seu plano, irmãos. Então, Deus continua. Aí nós vemos Noé, né? Que Noé constrói uma arca, mas, na verdade, Noé reconstruiu foi o mundo. Nós vemos Sem, depois nós vemos Moisés, e a gente vai vendo, né, todo o processo da manifestação de Deus querendo esse relacionamento com o homem, né? Você olha na Bíblia, a gente não vai falar de todo esse processo, mas a gente vê na Bíblia Deus tentando
o tempo todo trazer o homem de volta para perto. Até que chega Jesus, irmãos. Jesus, lá em João 1:14, diz assim: e o verbo se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, Jesus desce nessa terra, e ele desce nessa terra para quê, irmãos? Para resolver a questão do pecado. Então Jesus morre. Ele precisou morrer naquela cruz para resolver de uma vez por toda o problema que nos separava de Deus, que era o pecado. Interessante que quando Jesus ali na cruz, uma das últimas coisas que ele diz antes de dizer, né, Senhor, eu me entrego o meu espírito, ele diz: Senhor Deus, por que me desamparaste? Sabe, queridos, o nosso Jesus passou por tudo, para que a gente tivesse a presença de Deus manifesta na nossa vida. O próprio Jesus passou pela ausência da presença de Deus, para que eu não precise passar pela ausência de Deus. Por alguns momentos, não sei, né? A gente não sabe se foi minutos, segundos, horas, mas por algum tempo, Jesus experimentou a ausência de Deus naquela cruz, para que eu e você não precisássemos experimentar e ficar ausente dele. Então, queridos, eu quero que você abra comigo agora em Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo. Tendo, irmão, intrepidez, coragem. Porque a nossa tendência, eu não disse que a nossa tendência é o quê? Fugir? A nossa tendência é esconder? A nossa tendência não é correr? Então a gente precisa ter coragem de catar os cacos, irmãos, e entrar nesse lugar. Por quê, querido? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Lembra que eu disse que o caminho para a árvore da vida estava fechado, irmãos? Deus colocou querubins, Deus colocou uma espada refulgente lá, que ficava, né, assim, girando. E para quê? Para guardar o caminho, para que o homem não tivesse mais acesso ao caminho, que dava o quê? A presença de Deus, a árvore da vida, que é o próprio Jesus. Mas agora, o que Jesus fez, irmãos? Ele nos providenciou um novo e vivo caminho. Sabe, o caminho não está mais fechado, irmãos. O caminho não está mais guardado. Através do sangue de Jesus, através da obra de Jesus, daquilo que ele fez, nós podemos viver novamente no nosso propósito original, que é a presença de Deus. Não há mais impedimento, irmãos. Não há mais nenhum impedimento para que nós não entramos e não vivamos na presença de Deus. Esse é o propósito original da nossa vida. Nós nascemos para isso, irmãos. Nós fomos criados. O homem foi criado para viver na presença de Deus. E tudo que a gente quiser fazer fora da presença de Deus, irmãos,
é loucura. Porque, para pensar, o homem, quando ele estava ali no jardim do Éden, ele tinha alguma necessidade? Tinha enfermidade no jardim do Éden, irmãos? Tinha escassez no jardim do Éden? Tinha problema no jardim do Éden? Irmãos, tudo que o homem necessitava tinha no jardim do Éden. Tudo que eu e você precisamos, nós temos na presença de Deus. Tudo que você precisa, irmãos, está lá. Nesse lugar, no Santo do Santo. E eu vim aqui só para te dizer isso nessa noite. O caminho está livre. O caminho está aberto para você entrar. Por isso que Jesus disse lá em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, irmãos. Jesus é o caminho que nos conduz a este lugar. Então, tudo que eu e você precisamos é voltar para a nossa origem. Para o propósito para o qual nós fomos criados. Tudo que eu e você precisamos é isso. Voltar para o propósito, para aquele lugar onde Deus se revela a você. Onde Deus fala com você, onde Deus se manifesta a sua glória, revela a sua beleza, a sua santidade, o seu poder, a glória dele desce. Por isso Jesus disse, e ele estava lá, quando ele estava ensinando os seus discípulos, lá no monte, em Mateus 5, ele fala: quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta e fica lá no seu lugar secreto. Fica lá. Ache o santo do santo, irmãos. Ache um lugar para você tabernacular com o Senhor. Porque essa é a nossa origem. Mas deixa eu dizer, não é só a nossa origem, também é o nosso destino. Apocalipse 21. Vou ler verso 1 também. 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, queridos, a nossa origem é a presença, mas o nosso destino é a presença. Começa com a presença, irmãos, e termina com a presença. Nós na presença dele. Agora, como? Pastor, o que é isso? Entrar na presença, o que é isso, Santo do Santo? Irmãos, o Santo do Santo é o lugar que você, é o lugar da sua intimidade com Deus. Todo casal, marido e mulher, tem o seu lugar de intimidade. Onde você entra, fecha a porta, e ali você tem intimidade. Nós também precisamos ter o nosso lugar de intimidade. Entre só você e ele. Você e ele. Um lugar onde você vai entrar, você vai fechar a porta, onde ali você vai ser você. Ali você não vai ter máscaras, você vai ser você vai abrir o seu coração, você vai se desnudar. E você vai deixar Deus. Você vai falar com Ele e Ele vai falar com você. Então, queridos, Deus nos chama para esse lugar. Deus é a nossa origem, a presença de Deus é a nossa origem, a presença manifesta de Deus.
A Bíblia diz que os olhos de Deus passam sobre toda a terra, irmãos, vendo tanto os bons quanto os maus. Os olhos do Senhor, ele passa pela terra. Mas, querido, é no Santo do Santo que Deus manifesta a sua presença. O caminho já foi aberto. Deus não está correndo de você. Deus não está escondendo de você. Não é Ele que está escondendo. Não é Ele que deixou de estar nesse lugar, irmãos. Somos nós. Não foi Deus que deixou de ir ao jardim. Foi Adão que escondeu da presença. Então, queridos, não corra mais. Deus quer se revelar a você. Deus quer manifestar o seu poder, a sua glória. Deus quer aquilo que Ele sonhou lá na eternidade passada. Ele ainda deseja isso. Porque a presença de Deus é a nossa origem. E a presença de Deus é o nosso destino. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez você não entenda por que as coisas na sua vida, talvez você não entenda, querido, por que você se sente tão vazio. Salmo, não vou lembrar de cabeça, eu acho que é 80 é alguma coisa, eu sei que é na casa dos 80. Diz assim, eu vou abrir aqui, eu vou achar. Ele diz assim: todas as minhas fontes estão em ti. Sabe por que às vezes, querido, a gente se sente tão vazio, a palavra certa é vazio mesmo, sabe aquela sensação no nosso coração de vazio, irmãos? É porque a gente não tem estado no lugar que nos preenche. Nós não estamos naquele lugar que nos satisfaz. Porque sabe qual é o significado da palavra Éden, irmãos? Delícia, prazer. Esse é o significado, né, da palavra Éden. O nosso lugar de delícias, irmãos, o nosso lugar de satisfação é na presença do Senhor. Salmos 87, verso 7. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Tudo que Adão precisava estava no Éden. Provisão, saúde, tudo que Adão precisava estava no Éden. Nesse lugar de encontro. Amém? Feche seus olhos. Reserve um lugar, querido. Reserve uma hora. A Bíblia diz que Deus vinha no jardim do Éden. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz aqui em Gênesis, nós lemos que Deus vinha na viração do dia. Deixa eu dizer, tenha uma hora fixa para você entrar no seu lugar secreto. Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele vinha, ele tinha hora marcada para encontrar com o homem. Não era em qualquer hora. Deus não falava assim, não, hoje eu vou de manhã. Não, amanhã eu vou à tarde. Não, querido, Deus tinha hora marcada para encontrar com o homem. E ache a sua hora, irmãos, para encontrar com Ele. Coloque como prioridade na sua vida uma hora, que seja de manhã, que seja à tarde, que seja à noite, que seja de madrugada, não importa. Mas estabeleça uma hora, estabeleça um lugar para você se encontrar com Ele.
Estabeleça esse lugar, querido, para que você possa beber. Porque todas as nossas fontes estão nele, irmãos. É Ele que sacia a nossa sede, é Ele que mata a nossa fome. É Ele que nos traz alegria, a verdadeira alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. A verdadeira alegria está na presença dEle, querido. A alegria não está na circunstância, não está nas pessoas, não está nas coisas, irmão. A alegria está na presença dEle. Tudo que nós precisamos, irmãos, nós encontramos na presença dEle. Porque foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que nós nascemos. Feche seus olhos.